Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias São Martinho e Ribeira de Frades, cumprimento todos os presentes e aqueles que assistem à reunião à distância. Em primeiro lugar, gostaria de dar uma resposta muito breve a algumas questões que aqui foram levantadas. Relativamente ao controle de estacionamento levantado pela Sra. Vereadora Regina Bento, dizer que estava previsto vir a esta reunião, mas eu espero estar em condições que venha à próxima reunião de Câmara, uma proposta de controle e de gestão do estacionamento na zona do Polo 1. E que irá naturalmente fazer a diferença no que respeita à gestão, o controle, toda a organização do espaço da zona mais nobre da nossa cidade. Ou seja, apesar de estar a criticar para todos os efeitos, este Executivo, espero que em menos de um ano ou num ano traga aqui algo que vocês não tiveram coragem de trazer em 8 anos. Também relembrar, que já aqui foi dito, que fizemos e estamos a fazer o recrutamento de 2 equipas com 2 pessoas, de fiscais municipais que irão ser responsáveis a título piloto, por isso é uma experimentação nos termos da lei vigente atual, da descentralização, nomeadamente do estacionamento para as autarquias, criar aqui uma equipa de fiscalização municipal para além daquela que podemos contar através da Polícia Municipal. No caso de ser um êxito, como eu assim o espero, temos aqui condições de alargar muito mais esta equipa e fazer a diferença em Coimbra no que respeita à fiscalização de estacionamento. Relativamente a Brasfemes e ao controle da velocidade, é uma questão que já temos conhecimento. Aliás, na última reunião que tivemos com todos os presidentes junto à freguesia, fiz questão de assumir publicamente perante eles e perante o Sr. Presidente de que a melhor forma de resolver, porque não é um único pedido isolado, são vários de todo o Conselho. E, mais uma vez, não é um problema que foi criado agora, já vem de há décadas. Por isso não podemos também camuflar esta situação. Foi sempre protelando, mas nós encaramos resolver a situação e eu disse que iríamos lançar uma empreitada geral, uma forma que já defini internamente como é que o vamos fazer, para facilitar e, de certa forma, sistematizar este tipo de aplicações, e ficou prometido, só que custa dinheiro. Não estava previsto, naturalmente, na SGOP para 2022 e, portanto, foi remetido para 2023. Se no final de 2023 a questão não estiver ultrapassada, aí sim teremos razão para ser criticados. Neste momento não temos como fazer, porque não há verbas, está sim a ser desenvolvido o respectivo projeto. Relativamente ao elevador de mercado, também não vou negar que é um problema que é conhecido também há muito tempo, mais uma vez não é de agora, e à medida que os anos avançam a situação simplesmente piora. Portanto, há que encarar mais uma vez este problema de frente, que é o que estamos a fazer. Eu já disse, não vale a pena grandes investimentos neste elevador, que está obsoleto, carece de substituição, naturalmente. O maior problema não está no elevador vertical, mas sim naquele que designamos de horizontal. O manancial e todo o historial de avarias é sistemático. Temos, apesar de termos um contrato que foi assinado de manutenção, que obriga a empresa adjudicatária a reagir em 24 horas, a verdade é que nem sempre isso acontece porque os danos são cada vez maiores, exigem peças específicas que já não há à venda. Enfim, temos aqui um problema sério. A única solução é substituí-lo. Mais uma vez, teremos que ver, e tenho estado a aguardar o lançamento do PT 2030, ver se conseguimos, através desse programa de financiamento, arranjar verbas que nos permita substituir aquele elevador. E provavelmente num formato diferente, que é isso que os serviços técnicos estão a estudar atualmente. Agora, se me permitir, Sr. Presidente, iria fazer a minha intervenção do dia. Informamos que já a partir desta semana a Câmara Municipal irá adotar um conjunto de medidas integrantes do Plano de Poupança de Energética em elaboração na Câmara Municipal, dando assim um primeiro passo na resposta ao repto lançado pelo Governo através da Resolução do Conselho de Ministros número 82/2022, de 27/9. Estas ações constituem um primeiro passo, um primeiro contributo para que Portugal dê resposta ao objetivo de reduzir voluntariamente em 15% o consumo energético, traçada no Regulamento 1369 do Conselho, de 5 de agosto de 2022, e que concorre com o objetivo comum da União Europeia. Esta necessidade surge na sequência da crise geopolítica que assola a Europa, com graves implicações no setor da energia em resposta às dificuldades e às perturbações do mercado mundial de energia. Trata-se ainda de um pequeno pacote de medidas de caráter temporário, mas com impacto imediato e que permitirá uma poupança significativa do consumo de energia associada à iluminação ornamental em espaços públicos. Para isso, importa perceber que atualmente o sistema de iluminação ornamental e de funcionamento das fontes ornamentais é responsável por gastos que ultrapassam os 100 mil euros anuais.
60% dos consumos estão concentrados em fontes ornamentais, as quais, com algumas exceções, estão maioritariamente ativadas entre as 8 e as 22 horas todos os dias. Por sua vez, 25% deve-se à iluminação decorativa de edifícios, monumentos e estátuas, a qual está genericamente ligada entre as 20 e as 8 da manhã. Refira-se de antemão que muitos dos sistemas de iluminação ornamentais não permitem fasear o consumo, tratando-se de um dispositivo obsoleto e binário e que impossibilita a imposição de restrições intermédias, seja por fases, seja por restrições horárias. Dada a imprevisibilidade da evolução futura do setor energético, foram delineadas duas fases de atuação. E passo a apresentar. A primeira fase, de aplicação imediata, como disse já esta semana, inclui as seguintes medidas: desligar a iluminação ornamental da Ponte Rainha Santa, desligar a iluminação ornamental de todas as rotundas que, já pelo facto de estarem localizadas em domínio urbano, já são providas de iluminação pública, limitar a iluminação ornamental de estátuas e monumentos aos fins de semana, por isso limitar a sua ativação aos fins de semana, entre as 18 e as 23 horas, mantendo, contudo, nesta fase ainda ativados os sistemas binários que referi que não permitem a ativação intermédia. São exceção os Arcos do Jardim e a Ponte Pedro Inês, onde, pelo facto do sistema ser muito mais recente e permitir, irá-se desativar uma das fases de iluminação e limitar o acionamento a horários fora das horas de ponta. Vamos ainda limitar a ativação das fontes ornamentais, como eu disse, responsável por 60% do custo, aos fins de semana entre as 10 e as 21 horas. Estas ações repercutem-se numa poupança de mais de 68 mil euros anuais, ou seja, numa redução de 66,5% dos consumos atuais. A segunda fase, basicamente, é pegar na primeira e acrescer algo mais. Desligar a iluminação ornamental de todas as igrejas e capelas, desligar a iluminação ornamental dos edifícios, monumentos e estátuas providas do tal sistema binário e limitar o horário de ativação das fontes ornamentais aos fins de semana, mas apenas entre as 14 e as 18 horas. Este pacote, é a segunda fase, repercute-se numa poupança de cerca de 90 mil euros, ou seja, em 87,3% dos consumos. Aos valores apresentados, quer para a primeira, quer para a segunda fase, haverá ainda a crescer os gastos com a fonte cibernética, que está atualmente no Rio Mondego, a qual, apesar de estar sob a gestão das Águas de Coimbra, foi já solicitado ao seu Conselho de Administração que compatibilizasse os horários de funcionamento das fontes sob a sua gestão com os estabelecidos agora pela Câmara Municipal. Também a iluminação pública de Natal irá sofrer corte significativo relativamente a 2021. Tendo presente a resolução do Conselho de Ministros referida, o Governo recomenda que, de 6 de dezembro a 6 de janeiro de 2023, devem ser ajustados os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18 e as 24. Esta medida traduz-se num período de iluminação ativa de 192 horas no máximo. Uma vez que a iluminação já tinha sido adjudicada, por isso no caso de Coimbra, para um período mais alargado, a ativação das luzes de Natal será antecipada para o fim de semana anterior ao dia 1 de dezembro, optando-se por reduzir o período diário de iluminação. Atendendo a que parte significativa da iluminação se situa em zonas eminentemente comerciais e de serviços, onde o comércio fecha às 19 horas, optou-se por considerar o período das 18 às 23 horas. Com estes horários, o período global de iluminação será de 189 horas, abaixo do valor máximo recomendado pelo Governo e francamente inferior ao período correspondente a 2021, que foi de 320 horas. Temos aqui também uma redução de 41%. Aproveito a oportunidade para informar que o projeto piloto para a substituição das 170 luminárias tradicionais por luminárias LED na Quinta São Jerónimo está praticamente concluído, medida que irá permitir uma poupança de energia no mínimo de 60%, podendo com sensorização aumentar até aos 80%. Está ainda em fase de preparação, e diria em fase bem avançada, o segundo estudo piloto aplicado às ruas da Baixa de Coimbra, o qual envolve a substituição de mais 90 luminárias. Sobre as restantes luminárias do Concelho de Coimbra, e uma vez que ainda não têm tecnologia LED, para além do plano de substituição acordado com as redes, o município está a avaliar com empresas de serviços energéticos a forma mais rápida e eficiente de conseguir maiores poupanças energéticas e, consequentemente, a redução de custos. Importa ainda afirmar que foi constituída uma equipa interna de trabalho para reflexão, planeamento e apresentação de propostas de medidas de racionalização relativa ao consumo de energia elétrica e gás nas instalações, equipamentos e edifícios municipais, pelo que a breve trecho estaremos em condições de apresentar aqui a esta Câmara o Plano Municipal de Poupança Energética 2022-2023.
Estão desde já em preparação ações de sensibilização para divulgação das medidas recomendadas pelo Governo dentro da administração central e local e setor privado, com vista a envolver quer os funcionários da Câmara Municipal nesta causa, quer ainda a sociedade em geral. E porque é por demais importante, porque esta causa deve nos mover e envolver a todos, estamos sempre abertos a ouvir quer o Executivo Municipal, quer os municípios em geral, pelo que convidamos todos os interessados a nos fazerem chegar propostas e sugestões que possam ser integradas neste plano global. Um segundo assunto prende-se com uma publicação no Facebook da senhora vereadora Regina Bento e à qual eu tenho todo gosto em procurar esclarecer. Pelos vistos, a senhora vereadora continua com dúvidas relativamente à história que antecede o parque de Kiss and Ride que estamos a prever para a Sol 1, pelo que tenho todo gosto aqui, naturalmente, em esclarecê-la. Não podemos esquecer, contudo, que a senhora vereadora criticou a solução agora adotada por este Executivo, ignorando que a mesma senhora vereadora, no Executivo anterior, aprovou em 2019 um projeto que era francamente mais intrusivo e que tinha externalidades negativas muitíssimo mais graves. Por isso, vale a pena, então, como eu disse, recordar aqui a história. Há 15 anos atrás, quando se discutiu o projeto do metro de superfície, em modo ferroviário, e em particular a possível variante à Sol 1, os pais das crianças do Jardim de Infância e João de Deus insurgiram-se contra o projeto, alegando problemas de segurança dada a vulnerabilidade das crianças. As alternativas postas em cima da mesa passaram por manter o metro de superfície no canal ferroviário da antiga linha da Lousã ou desviá-lo através da Rua General Humberto Delgado, aproximando dos polos de procura, como é o caso de equipamentos escolares e comerciais que aí se situam. A variante acabou por avançar por acertada decisão da então Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino. Nessa altura, no âmbito das sessões de discussão pública do projeto, a Metro Mondego assumiu o compromisso de adotar soluções para mitigar os problemas e facilitar a acessibilidade dos pais ao jardim de infância. Foram discutidas várias soluções, designadamente a transferência do portão de entrada para as traseiras do jardim de infância, de forma a poderem aceder ao espaço através do estacionamento frontal ao Girassol 1, mas sem sucesso, ou seja, não foi aceita esta solução. E foi nessa altura que a solução acordada passou pela construção de um parque de estacionamento a localizar num espaço verde, na altura acabado de requalificar, e que se localiza entre o Girassol 1 e o Alma Shopping. Se a senhora vereadora não concorda com a solução, de facto isso muito é de estranhar, porque este mesmo estudo foi integrado e aprovado pelo Executivo anterior, no estudo prévio em 2018 e, por sua vez, posteriormente, o projeto de execução em 2019. E, portanto, também teve a sua influência, aliás, uma influência bastante forte, deixou que avançasse e que fosse integrado no projeto consignado pela Metro Mondego e que está atualmente em curso e que foi consignado, como sabem, em novembro de 2021. Portanto, se eventualmente não concordava, é mesmo de questionar porque é que deixou avançar este projeto nestes termos. Já agora, e então importa aqui esclarecer que o projeto que foi aprovado e que foi integrado, como eu disse, na proposta, na empreitada global da Metro Mondego, previa, para além do abate integral das árvores existentes naquele espaço, cerca de 20 árvores, que nos entretanto, ao longo destes 20 anos, se tornaram adultas, se na altura eram muito pequeninas, hoje em dia já são árvores adultas, com 20 anos, previa ainda a impermeabilização total integral do espaço relevado por recurso a material bituminoso, tratando-se ainda de um parque permanente para prevalecer posteriormente ao final do projeto do Metrobus. Entre o final de abril e o início de maio, no âmbito dos trabalhos preparatórios da empreitada, a Câmara Municipal, em parceria com a Metro Mondego, promoveram uma série de reuniões, entre as quais com a Associação de Pais da Direção do Agrupamento Escola Eugênio de Castro e com a Direção do Jardim de Infância João de Deus, para falarmos então sobre esta questão e para comunicar, acima de tudo, o avanço das obras e que medidas de mitigação podiam ser adotadas. Foi na sequência destes trabalhos que o atual Executivo Camarário tomou contacto com o projeto aprovado e, de imediato, defendeu a revisão da solução de forma a reduzir a área de intervenção e do nível de impermeabilização, impondo mesmo a manutenção dos espaços integrais de circulação pedonal e de todas as árvores existentes. Considerando o compromisso anteriormente assumido por parte da Metro Mondego e, de certa forma, pela própria Câmara, sobre a construção do parque, o atual Executivo Camarário prontificou-se a estudar, com caráter de urgência, uma solução alternativa menos intrusiva e igualmente funcional. E foi isso que aconteceu. Em poucos dias, a Câmara apresentou uma nova solução onde limita a ocupação a cerca de metade da área do espaço verde,
É definido um esquema de circulação que não abate nenhuma árvore, é reforçada a estrutura arbórea com a plantação de novas 15 árvores e recorre-se ao uso de grelhas de arrelavamento para garantir a permeabilidade do solo e assume-se ainda o caráter provisório da intervenção ao admitir-se que o parque se manteria em funcionamento apenas durante o período da obra. Solução global que mereceu a anuência da Metro Mondego e a quem eu não me canso de agradecer a abertura que tem mantido ao longo deste último ano. Assumiu-se ainda que iria adotar um esquema eficaz de controle de acesso para evitar abusos e que seria alargado ao uso do Jardim de Infância Municipal. Reafirmo que, por decisão deste Executivo, após o término da obra e a entrada ao funcionamento do Metrobus, o parque de estacionamento será reconvertido em espaço verde, uma medida que importa fomentar e na medida em que importa fomentar o uso do Metrobus e os dois estabelecimentos beneficiarão diretamente de uma alternativa de deslocação fiável e confortável. Ou seja, tendo o Metrobus a funcionar, não faz sentido manter o funcionamento deste parque. Fica assim demonstrada a sensibilidade do atual Executivo para respeitar os direitos de todos, a qualidade dos espaços pedonais e para defender os espaços de lazer, zonas verdes e árvores. A Sra. Vereadora Regina Bento recomendo que passe a analisar as responsabilidades do Executivo anterior antes de atacar o atual Executivo, o qual, mesmo não concordando na íntegra, por vezes com soluções que vêm do passado, faz questão de respeitar os compromissos assumidos pela instituição Câmara Municipal de Coimbra. E foi isso que aconteceu aqui, porque senão vamos, com certeza que vamos. Mas repare que nem é necessário, porque o parque foi aprovado, já em reunião de Câmara anterior, muito mais agressivo. É uma alteração, mas repare, a obra não é nossa. Por isso, não há diálogos. A obra não é da Câmara Municipal. O que se fez foi uma alteração muito menos intrusiva. Por isso, se a primeira passou, não percebo, ficaria muito espantada a Sra. Vereadora se votasse contra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.